Dos irmãos, nós estamos ainda praticamente no início do tempo comum e por isso a liturgia vai nos apresentando o início do ministério de Jesus, o início da vida pública de Jesus. E o mais bonito de perceber nesses primeiros domingos do tempo comum, como no domingo passado e também hoje, não é diferente, que nós vamos vendo que em Jesus vai se realizando as profecias. Jesus vem para cumprir tudo aquilo que Deus outrora prometeu por meio dos profetas. Jesus é o cumprimento das promessas de Deus aos homens. Vejam que no domingo passado, a primeira leitura, o profeta Isaías nos falava que iria surgir um servo, que viria como um cordeiro, que não levantaria a voz, que carregaria sobre si os nossos sofrimentos. E no Evangelho, João Batista nos apresentava Jesus como o cordeiro, que tira o pecado do mundo. Portanto, a realização da promessa anunciada pelo profeta Isaías. E hoje, mais uma vez, a primeira leitura, tirada do Antigo Testamento, contém a promessa, e o Evangelho, a realização. Na primeira leitura, o profeta Isaías também fala aos galileus deportados, a um povo que caminhava como que encurvado, acorrentado, um povo que estava abatido, que ia abatido para o exílio, que estava sendo tirado da sua pátria, que caminhava na escuridão. A este povo, o profeta anuncia uma luz inesperada, o fim da escravidão, o retorno à pátria. E o profeta promete a alegria, que o povo voltará a exultar de alegria, porque uma luz brilhará na escuridão. A alegria voltará, como ele mesmo nos disse, como ceifeiros na colheita. Qual alegria maior de um ceifeiro, senão poder colher aquilo que ele plantou? Ou como um guerreiro que retorna da guerra vitorioso, dividindo os despojos. Portanto, o profeta promete a este povo exilado, a este povo que está passando por momentos de provação, de sofrimento, promete então que Deus fará surgir como que uma luz em meio às trevas, a alegria voltará para este povo, que é a alegria que virá por meio da salvação que vem de Deus. Meus irmãos, esta promessa também é para todos nós. Nós também somos um povo exilado, pois não estamos na nossa pátria. Nós também caminhamos para uma pátria definitiva, uma pátria eterna, uma pátria perene, que é o céu, que é a vida eterna. E Jesus nos diz no Evangelho: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A esta proximidade do reino que vem por meio de Jesus Cristo. Portanto, estamos caminhando também muitas vezes em meio a uma realidade de exílio. Também nós muitas vezes sofremos sobre o domínio da experiência do mal na nossa vida. Sofremos às vezes com a experiência da escravidão, quando nos vemos escravizados pelo pecado, pelas paixões desordenadas, pela ambição, pelo egoísmo. Sofremos também escravizados pelo apego às coisas materiais. Portanto, uma humanidade que muitas vezes se vê perdida, curvada sob o peso das próprias experiências, escravizada por suas paixões, que colocam como que travas nos seus pés, que impedem de caminhar para o Senhor, acorrentados em sua alma, esmagados pelo medo. Tudo isso nos tira do caminho que leva ao céu. Mas o profeta diz: um dia virá uma grande luz e nós voltaremos a conhecer a alegria. Meus irmãos,
Jesus é a realização desta promessa. Vejam só que interessante. Primeira leitura, Isaías dirigindo-se ao povo galileu deportado, na região de Neftali e também de Zabulon, portanto região de Cafarnaum. E agora no Evangelho, aonde é que Jesus inicia o seu Evangelho? Aonde Jesus inicia a sua pregação? Por onde Jesus vai começar o seu ministério? Na Galileia, em Cafarnaum, na região de Neftali e Zabulon. E o evangelista São Mateus faz questão de dizer, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Portanto, aquilo que o profeta Isaías disse, agora é cumprido em Jesus. Jesus vai a Cafarnaum, na Galileia dos pagãos, exatamente na região onde um dia as multidões dos hebreus se encaminhavam para o exílio. E naquele mesmo lugar, a partir dali, a presença de Jesus aparece como a confirmação de Deus, a antiga promessa, para que se cumprisse o que fora dito então por meio do profeta Isaías. Meus irmãos, Jesus é a grande luz que despontou para nós, para a humanidade. Ele é a segurança do caminho a ser percorrido neste mundo. Ele é o nosso companheiro de viagem. Ele é a possibilidade de acesso a Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, diz Jesus. Portanto, é por Ele que nós teremos acesso a Deus. É por Ele que nós chegaremos ao Pai. É por Ele que nós chegaremos à salvação. Não há outro caminho. E por isso não há fora dele outra alegria. Jesus é a recompensa, a finalidade da existência humana. É Ele que resgatou o homem do naufrágio da morte. É Ele que nos tira da morte e nos coloca na vida eterna. E mesmo que atravessemos pela morte, Ele nos arranca da morte e nos conduz para a eternidade. Portanto, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a alegria. Quando os anjos anunciaram aos pastores na noite do Natal, que ainda nós podemos lembrar, pois há pouco celebrávamos o Natal, os anjos diziam: eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo, para toda a humanidade. Que grande alegria é essa que será para todo o povo? Hoje nasceu para vós o Salvador. Portanto, é essa alegria que esse povo também agora é chamado a experimentar. O povo do exílio, e nós também, no exílio da vida, em meio aos sofrimentos e provações desta vida, a nós também essas mesmas palavras são dirigidas hoje. Somos chamados a nos alegrar. Mas por que então nós cristãos muitas vezes ainda não somos alegres? Por que nós cristãos ainda não sentimos essa alegria? O que nos falta? Certamente, meus irmãos, talvez o anúncio da alegria, ou seja, o Evangelho, ainda não tenha descido na profundidade do nosso coração. Ainda não ocupe o centro da nossa existência. Ainda não tenha como que invadido a nossa consciência e permanecido na nossa consciência. Por isso Jesus diz: convertei-vos. Convertei-vos significa mudai de mentalidade, se voltem para a luz veio habitar em meio às trevas, a alegria veio habitar no mundo, mas se nós não acolhermos a luz, se nós não acolhermos esta alegria, por isso, se hoje nós ainda não somos felizes ou alegres, se ainda não experimentamos essa alegria, é porque ainda nós não acolhemos essa salvação. É porque ainda nós estamos iludidos na alegria do mundo. Há muita gente ainda que busca uma alegria, uma satisfação que só Deus pode dar. No entanto, ele se ilude a ponto de que ele pode encontrar também esta alegria aqui na terra,
nas coisas deste mundo. E não há. O mundo traz sim prazer, contentamento, satisfação, mas o mundo não pode dar a alegria de Deus, porque a alegria de Deus é perene, eterna, permanente. O mundo dá uma alegria proporcionada por algo, ou algo que provoca a alegria. Por isso, ora estamos alegres, felizes, contentes, satisfeitos, animados. Ora, diante de determinadas situações, estamos tristes, desanimados, oprimidos, deprimidos, angustiados, ansiosos, cansados. Então, que alegria é essa? Que vem e que vai. Isso não é alegria. A alegria tem que permanecer, a alegria tem que ser perene, e essa alegria está em Deus. E se nós não tomamos consciência disso, cada vez mais nós vamos nos iludindo, e por isso que cada vez mais também nós vamos buscando compensações em busca da alegria, e por isso também nunca nós estamos satisfeitos. Por isso nós estamos sempre buscando, porque não há satisfação, não há realização plena naquilo que é passageiro, naquilo que é ilusório, naquilo que é temporal. Se a gente pergunta, você quer ir para o céu? Quero, então vamos. Não, agora não, é cedo ainda. Não é isso que a gente diz? Olha, eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo, mas é cedo ainda. Eu quero ser salvo, mas ainda não é a minha hora. Eu quero ser salvo, eu quero viver a vida eterna do céu, mas ainda quero viver, eu gosto de viver ainda aqui. No fundo, nessa mentalidade nossa, é o apego, no fundo é isso. Não estamos dizendo que a gente tem que querer morrer, não, isso é masoquismo, mas a gente tem que querer viver, mas viver a vida de Deus, e aí sim, não importará se vivemos aqui ou no céu, não importará se viveremos por toda a eternidade, porque já vivemos aqui agora. O céu começa em você. Tem um livro que diz exatamente isso. O céu começa em você. O céu não é uma realidade desconhecida, uma realidade futura, para depois da morte. A vida eterna não é para depois da morte. A vida eterna é uma vida com Deus. A vida eterna começa no dia do nosso batismo. Ali a gente começa a viver a vida eterna. É ali que nós, naquela pia batismal, que nós morremos para nascer, para ressuscitar. É no dia do batismo que nós morremos e ressuscitamos. Portanto, nós já estamos vivendo a ressurreição, a vida plena. Porém, ou melhor, a vida eterna, mas a vida eterna em plenitude, ou seja, na totalidade, aí sim é no céu. Mas o céu será a continuidade. O céu será uma vida que vai continuar em plenitude, mas aqui já é a vida eterna. Por isso que o profeta falou lá para aquele povo que estava no exílio, veja que depois vai ser cumprido em Jesus, mas já aquele povo deveria se alegrar, porque mesmo que estivessem lá passando fome, sede, privações, doenças, enfermidades, etc., o profeta diz, olha, uma luz brilhará, a luz brilha na escuridão, vocês vão se alegrar. E Jesus, como disse o Evangelho, curava todo tipo de enfermidade, todo tipo de doença, o reino dos céus está próximo, alegrai-vos, enfim, é a realização da promessa de Deus. Aquele povo ainda não tinha Jesus, mas nós já temos. Portanto, a realização já está acontecendo, a profecia já se cumpriu, a promessa já se realizou, mas nós ainda vivemos como um povo exilado, um povo ainda em busca, mas que na verdade já é chamado a viver agora. Por fim, o finalzinho do Evangelho então nos mostra como viver uma vida em Deus, estando sempre prontos a servi-lo, a fazer a sua vontade. Jesus passa pela praia
e chama os seus primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João. E o que eles fazem? O Evangelho faz questão de dizer que os 4 imediatamente deixaram barca, redes e o Pai e o seguiram. Meus irmãos, esse Evangelho não é só para nós consagrados, não é só um Evangelho vocacional para os que vão se dedicar na vida sacerdotal, etc., né? Deixar tudo é para todos nós temos que deixar tudo, né? São Paulo vai dizer, quem é casado viva como se não fosse. O que significa isso? Não é para viver como solteiro, não. São Paulo quer dizer, viva como se não fosse, no sentido de que tudo que nós vivemos aqui ainda não é a realização plena. Viver como se não fosse, porque na verdade o que nós seremos é salvos em Deus, né? Portanto, que São Paulo nos chama a atenção é justamente para isso, viver como se não fosse, ou seja, não se apegar a essa condição, pois nenhuma condição aqui deste mundo, marido, mulher, pai, filho, etc., será para sempre, né? E por isso Jesus também vai dizer, quem ama mais o pai, a mãe, os filhos, os campos, etc., do que a mim, não é digno de mim. O que quer dizer com isso? Que não é para a gente não amar os pais ou os filhos, mas é para a gente amar, mas não se apegar, porque o amor não é apego, ou o apego não é expressão de amor. O verdadeiro amor é livre. O verdadeiro amor é esse que fez os discípulos deixarem tudo para estar com Jesus. E nós somos capazes de deixar tudo para estar com Jesus? O que você deixa durante a semana de fazer para estar com Jesus? Você veio à missa hoje aqui porque não tem outra coisa para fazer? Ou porque de tudo que você vai fazer hoje, né, você encontrou aí um tempinho, etc., que sobrou, né, porque o compromisso é só depois do almoço, então deixa eu ir na missa das 11 para depois ficar livre, né? Essa é a expressão que a gente sempre ouve, deixa eu ir na missa das 11 ou na missa do sábado para depois ficar livre. Isso não é deixar, não. Você é capaz de deixar algo por Deus, porque Ele deixou o próprio Filho descer do céu para se fazer homem, carregar sobre si toda a dor, todo o sofrimento por amor de nós. Isso é amor. Ele não se apegou nem ao Filho, mas ofereceu o Filho como sacrifício por nós. E nós? O que nós somos capazes de deixar por Deus? Ou nós amamos a Deus, professamos a fé em Deus, mas não mexa com as minhas coisas, né? Não peça nada, não me peça para deixar nada, não é? Enfim, o que nós estamos sendo capazes de deixar por Jesus? Estamos fazendo a vontade de Deus ou procuramos fazer a nossa vontade? Dizemos que amamos a Deus, mas é a nossa vontade que prevalece. Nos relacionamentos também não é diferente. A gente diz que ama o outro, mas quem manda sou eu. A gente diz que ama o outro, mas é do jeito que eu quero. A gente diz que ama o outro, mas o outro às vezes quer, vamos passar por ali antes? Não, tá atrasado já. Não, estou cansado. Às vezes tão pouco, né? A gente deixa de fazer e diz que ama. Imagine então se é capaz de dar a vida pelo outro. Jesus mesmo vai dizer, ninguém tem maior amor do que aquele que é capaz de dar a vida. E nós somos capazes de deixar algo para Deus? Será que se Jesus passasse também pela praia da nossa vida, nós seríamos capazes de deixar imediatamente, deixaram tudo e seguiram Jesus? É para, de certa forma, provocar em nós a nossa reflexão ao longo dessa semana. Perguntemo-nos a nós mesmos ao longo dessa semana, o que eu sou capaz de deixar para estar com Deus? Eu não quero estar com Deus um dia por toda a eternidade, não quero viver um dia para sempre com Deus, não, mas não agora. Agora eu tenho ainda os compromissos, agora eu tenho ainda muitas coisas para fazer, né? Se eu não sou capaz de deixar algo agora por Deus, por que eu quero tanto um dia estar com Deus para toda a eternidade?
Perguntemo-nos a nós mesmos e respondamos diante de Deus, e assim, certamente, procuraremos esforçar-nos para fazer mais a vontade de Deus do que a nossa própria vontade. Assim seja. Amém.